Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia. Quem acompanha os programas que nós estamos fazendo com o professor Fabrício Assini, vocês devem ter ficado com uma curiosidade quando nós, bem-vindo, quando nós falamos sobre sono, Aí deve ter vindo aquela pergunta, mas insônia é triste, E aí muitas vezes eu me vejo com a necessidade de tomar um remédio. Faz mal? Causa dependência? Eu preciso? Em que situações eu vou precisar? Agora é com você, Fabrício. Vamos lá. Primeiro de tudo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, haverão momentos em que os medicamentos para dormir serão necessários. Primeiro de tudo, como as pessoas podem reconhecer o tipo de medicamento que nós estamos falando hoje? Esses são aqueles medicamentos que na caixinha ela vai ver uma tarja preta. São medicamentos como diazepam, alprazolam, clonazepam. São aqueles medicamentos popularmente conhecidos como medicamentos para dormir mesmo. Então é deles que nós estamos falando. Então, se você me pergunta, Fabrício, esses medicamentos têm o seu uso clínico? Lógico que sim. Ou seja, qualquer um que sofre de verdade com aquilo que nós chamamos de insônia, tudo que ela mais precisa é dormir. Não importa a maneira, mesmo que seja preciso usar uma marreta. Deixa eu só evoluir na palavra marreta. Vai. Ou seja, quando eu penso na força com que os medicamentos para dormir interagem com o neurônio com o qual eles interagem, é usar uma marreta. Mas existem situações em que eu não obrigatoriamente preciso de uma marreta. Ou seja, eu posso matar um mosquito fazendo assim, eu também mato. Eu posso matar um mosquito pegando um martelo. Ou eu posso matar um mosquito usando uma marreta. Tá. Então, a crítica talvez seja para aquelas pessoas que só precisam matar um mosquito e estão usando uma marreta. Por que não dar uma pequena tapa nesse pobre coitado desse mosquito? É sempre dimensionar, o problema, entre aspas. Acho que essa é a grande dificuldade. Mas o que eu queria interagir naquele momento é que dormir é tão importante, dormir à noite é tão importante, que vale sim, a pena uma pessoa que está tendo insônia fazer uso de um medicamento nesse momento, Se você for falar daquele custo-benefício. Claro, ou seja, tenho uma insônia bem diagnosticada por um profissional habilitado. Tenho. Nesse momento não estou conseguindo dormir. Preciso da minha marreta para esse momento de urgência, porque eu não estou mais lidando com um mosquito, estou lidando com um animal muito maior. Usarei. Qual é o problema? O problema é, mais uma vez, aquela pessoa que nesse momento talvez não precise e está usando a indicação por um amigo e assim por diante. Embora sejam medicamentos que não são vendidos livremente na farmácia, muito pelos riscos que eles põem ao paciente. Ou seja, quando você me pergunta, eles causam dependência? A resposta é sim. Olha. Ou seja, também vamos esclarecer, a palavra dependência, ela tem um estigma muito grande, as pessoas têm um preconceito muito grande com a palavra dependência. Então, dizer que o medicamento para dormir causa dependência, eu não posso de maneira alguma colocar no mesmo grau da cocaína, por exemplo, ou de uma dessas drogas de abuso que são vendidas na rua. Ou seja, ele causa uma dependência que tecnicamente nós classificamos como uma dependência moderada, mas que sim causa dependência. Certo. E você reconhece facilmente no convívio. A pessoa dependente do medicamento para dormir é aquela pessoa que troca de médico quando o médico sugere tirar o medicamento. Olha, verdade. Não é verdade? Verdade, É aquela pessoa que, quando não tem um medicamento em casa, liga ansiosa para a amiga em busca do medicamento dela. Exato. Vai na farmácia tentar comprar sem receita e fica chateada com a pessoa da farmácia que não vende. Exato. Mas essa pessoa está seguindo a lei e está preocupada com a saúde dela. Exato. Então, é um medicamento que causa dependência, sem dúvida alguma. Por isso, o respeito com ele. Claro, e me ocorreu perguntar o seguinte também. Existem insônias transitórias? Como é que é isso? Claro. Eu posso passar por um momento assim específico, talvez por um excesso de estresse, meu cortisol lá em cima, que em vez de ser cortisol alto de manhã, que é para eu acordar, eu tô com meu cortisol alto à noite e não consigo dormir? Vamos lá. Ou seja, a palavra insônia, ela pode ser tanto um sintoma quanto uma doença. Ou seja, existe insônia transitória? Claro. Por exemplo, vamos supor que num determinado dia desse mês eu vou fazer uma prova muito importante
existe a forte possibilidade de, nesse período, porque eu estou ansioso, aquela ansiedade normal, natural, porque eu estou um pouco estressado, aquele estresse bom, está me fazendo talvez estudar um pouco mais, eu durmo um pouco menos. Sim. Isso é uma insônia transitória. Ok. Agora, existe a insônia, por exemplo, causada pelos medicamentos da depressão, que nós conversamos em determinado momento. Né? Então, um medicamento para depressão, os famosos antidepressivos, causam como efeito adverso insônia. Então, enquanto ele estiver presente, eu posso estar sofrendo pela insônia. Entendo. Um próprio sinal da depressão, um próprio sintoma da depressão é também a insônia. Então, assim como existem pessoas que têm uma doença classificada como insônia. Mas quando eu penso na quantidade de pessoas que têm o sintoma do insônia ou a doença insônia, é muito maior o número de pessoas que têm um sintoma chamado insônia. E, Fabrício, por exemplo, antes de partir, por exemplo, para uma medicação, o que eu poderia estar ensaiando, vamos dizer assim, de repente, um chá, um adaptógeno, alguma coisa nessa linha de fitoterapia? O que você sugere, por exemplo, para as pessoas iniciarem? Porque, gente, tem que se preparar para dormir, sabe? A gente tem que criar o hábito de 2 horas antes, já desliga tudo, já começa a ficar mais lento, né? Eu pelo menos, sempre falo para o meu paciente evitar de fazer atividade física à noite, porque você precisa do corpo frio para dar aquele soninho, né? É tudo bonitinho, tudo redondo, né? Então, para a gente se preparar, né? Sim. Então, pensando naquela questão de que para dormir eu preciso desligar o que me deixa acordado e ligar o que me bota para dormir, a primeira coisa, se eu quiser fazer medidas que não envolvam a priori o acompanhamento por um profissional da saúde, eu primeiro preciso desligar o que me bota acordado. Uma é atividade física excelente, mas se eu tenho problema para dormir, eu tenho que começar a pensar no quê? Em trazer essa atividade física para o mais próximo do início do dia o possível. 2, pensamentos acelerados, ou seja, e aí a gente volta para o celular. Ou seja, que tal começar a responder e-mail e mensagens até determinada hora do dia? Por quê? Porque na hora que 10h30 da noite, antes de dormir, eu pego o meu celular e recebo um problema de trabalho, talvez isso me deixe acordado e não me faça dormir. A partir do momento em que a gente passa para medidas de chás, ou a própria melatonina, por que não? Eu não posso perder a oportunidade de deixar bem claro que é fundamental que essa pessoa procure o acompanhamento de um nutricionista habilitado, de um médico habilitado, para que ela faça essa intervenção com respeito. Com certeza. Então nós temos passiflora, valeriana, ashwagandha. Existe, sem dúvida alguma, uma série de plantas que podem fazer esse efeito para dormir e que não são medicamento. Mas eu sou daquela pessoa que respeita tanto as plantas, que gosta de pedir para a população em geral que também tratem as plantas com respeito. Que bonitinho. Dessa maneira, para que ela procure um profissional que estuda. Exato. Aí pode ser um nutricionista, pode ser um farmacêutico que tem a possibilidade de fazer algumas, pode ser o médico. E elas podem usar sim dessas plantas ou da própria melatonina com acompanhamento com respeito para fazer com que elas não usem o medicamento para dormir. E lembrando que o profissional nutricionista, para prescrever fitoterapia, ele tem que ter feito um curso. Eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e meio para poder começar a entender. E obter o título de especialista. Gente, porque realmente é encantadora. Eu entendo tanto você quando você diz o respeito à planta, né? E você começar justamente essas intervenções de uma maneira assim correta, porque aquela coisa, mas é natural. Eu digo, veneno de cobra também mata. Então, cuidado. E o que é bom para uma pessoa, não necessariamente, né? Exatamente. É bom para outra, né? Exatamente. Mais algum recadinho antes da gente encerrar esse programa maravilhoso? Eu tenho Algumas vezes o medicamento para dormir pode causar um prejuízozinho cognitivo. Então, ficar atento para isso, especialmente no paciente idoso. Tá bom. Olha, encerramos realmente com chave de ouro. Obrigada mais uma vez, Fabrício, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho adorado esses programas e lembrando que você pode estar indo no Canção Nova Play para rever, porque é muita informação, tá? E mandar um recadinho através dele para quem você está achando que está precisando receber esse tipo de informação. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.